Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo certo? Dei uma paradinha aqui mais uma vez para gravar-lhes uma reflexão nesse dia de hoje. E hoje eu quero fundamentar-me em um dos nossos clássicos da fé, que é Gênesis capítulo de número 22, quando Deus pede Isaque a Abraão. Você sabe, né? Quando Deus pede Isaque a Abraão, na verdade Deus quer Abraão. Tudo que disputar o coração, seu coração com Deus, Deus pedirá em sacrifício. Nós temos uma dívida intérmina com Abraão, porque Abraão é o homem que dá o seu filho para Deus. Como Deus não fica devendo nada a ninguém, Deus é aquele que deu o seu filho a Abraão. Como sempre Deus, além de não ficar devendo nada a ninguém, como sempre Deus também não perde nada para ninguém, Abraão não precisou imolar o seu filho, mas Deus crucificou a si mesmo, por intermédio de seu Filho amado, a saber, Jesus Cristo. Gênesis capítulo 22. Você pode trabalhar das maneiras mais diferentes que você imaginar esse texto. Você pode trabalhar tipologia de Isaque e Cristo, tipo perfeito. Você pode trabalhar Gênesis capítulo 22 sobre sacrifício, sobre entrega. Eu já trabalhei esse texto, sob a perspectiva dos três verbos, a saber, o verbo ouvir, o verbo obedecer e o verbo prontidão, ou aprontar. Então você tem, inúmeras nuances textualmente falando. Mas eu quero trabalhar esse texto numa outra perspectiva. É verdade que há coisas que a gente faz para Deus somente motivado por obediência. Se não for por obediência, nós não fizemos, ok? Mas olha o texto. Depois destas coisas, Gênesis 21. Pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e esse lhe respondeu, eis-me aqui. Que Abraão responda a Deus, eis-me aqui, não me surpreende. Porque ele é um exemplo de pai, é um exemplo de filho. Gênesis 12 deixa os pais pelo Pai Supremo. Gênesis de número 22 deixa o filho pelo Pai Supremo, em resposta a esse pedido de Deus. Porém, quem havia dado para ele essa bênção, esse riso, por nome de Isaque? Promessa, Deus. São 25 anos desde Gênesis 12. Deus fala em Gênesis 12 que ele abençoaria, que ele engrandeceria e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus reafirma em Gênesis 15, mostrando-lhe as estrelas do céu e mandando contá-las. Volta a falar com ele em Gênesis 17. Sempre promessa de bênção, de dádiva. Deus volta a falar com Abraão. E como Deus tem um caráter generoso, Abraão, ao ouvir a voz de Deus, vai dizer, eis-me aqui. Deus não comunica a Abraão, eu vou te provar. Essa é a epígrafe do texto. Ok? Esse é o cabeçalho, a forma que é escrita no verso 1. Só que Deus não diz a Abraão, eu vou te provar. Se Deus dissesse a Abraão, Abraão, chamo-te para aprovação, será que ele haveria dito, eis-me aqui? Tratando-se de Abraão, eu conjecturo que sim. Hipoteticamente acredito que sim. Então, responder a Deus, dar respostas a Deus positivamente, eu não diria que é perigoso, mas eu diria que você necessariamente precisa ser cauteloso. Eis-me aqui. Será que todas as vezes que eu respondo positivamente a um chamado, eis-me aqui, será que todas as vezes que eu vou ao altar e faço com Deus, firmo com Ele uma aliança e digo, eis-me aqui, no calor da mensagem, no calor da pregação, será que realmente esse eis-me aqui ele pode ser levado até as últimas custas e perdas? Essa é uma pergunta que deve ser formulada. Mas ele responde, eis-me aqui.
conhecendo o caráter benevolente e generoso de Deus, posso conjecturar, hipoteticamente, que Abraão pensa: Deus, o Senhor, tem algo a me entregar, tem uma promessa a me fazer. E ele é bom, é um pai amoroso, bondoso. Agora Abraão está satisfeito, está próspero, está em uma determinada idade, farto em dias, bem casado, bem resolvido, resolveu a problemática de Agar no capítulo 21, está tudo certo. Só que Gênesis 21, ele manda Agar embora, seu filho primogênito, não é o da promessa, é o filho da escrava, não da livre, mas é filho de Abraão. Gênesis 22, resta-lhe o filho que ele ama, e o texto vai dizer isso. Um ele manda embora e o outro ele vai imolar, por ordem de Deus. É fácil? Agora vamos lá. Acrescentou Deus: toma teu filho. Toma teu filho, aquele que eu te dei. Toma teu filho, aquele que é fruto de uma promessa. Toma teu filho, aquele que é fruto de um milagre. Deus nunca te pedirá algo que ele já não tenha te dado antes. Isso é maravilhoso. Tudo que ele nos dá, tudo que ele nos pede, melhor dizendo, ele já nos deu antes. O livro de Crônicas diz: da tua mão recebemos, por isso te damos. Te damos porque tu nos deu primeiro. Será que a gente que tem a mesma disponibilidade para pedir e temos a fé em crer que iremos receber, teremos a mesma voluntariedade de dar a ele se ele resolver pedir o que já nos deu? Pense nisso. Toma teu filho, tua dádiva, teu presente, teu filho, teu único filho. Quando Deus fala isso, a gente sabe que não é o único filho de Abraão. Mas Deus está dizendo o único filho no sentido da promessa, legitimidade. O único filho que eu te dei, teu único filho, porque o filho anterior que você tinha, que não era o da promessa, o da livre, sim o da escrava, você não a tem mais. Então esse é teu único filho. Então Deus não te pede nada que não te custe nada. Deus não te pede nada que não te custe coisa alguma. Lembra do campo de Araúna? Longe de mim dar a Deus algo que não me custe nada. E agora, Isaac, Deus nomina: a quem amas? A quem amas? Deus não te pede nada que ele não tenha te dado antes, teu filho. Deus não te pede nada que não te custe nada, teu único filho. E Deus não te pede nada que você não tenha prazer nisso. Deus não te pede nada que você não ame. Porque para você dar a Deus algo, você precisa amar. Por quê? Porque Deus ama não o que é dado, mas Deus ama quem dá. E a prova de que você ama a Deus, o doador, mais do que Isaac, a dádiva, é quando você dá a dádiva, Isaac, ao doador, que é Deus. Prova última de que realmente você o ama. Teu filho que tu amas, darás a mim, se tu me amas ainda mais do que a esse. E daí eu reporto-me a ideia de Jesus perguntando a Pedro: amas-me? Agapás-me? Lembra da resposta dele? Filísio. Não, amas-me mais do que a estes? Essa é a grande questão. Amarás a Deus de todo o teu coração. Abraão não tinha esse mandamento, mas já tinha essa via de regra, essa via prática. Abraão não havia recebido ainda o decálogo, a lei de Moisés, mas como ele sempre viveu para além de seu tempo, de uma maneira prelúdica, prenunciadamente, Abraão vivera desse modo. E nós que já temos a lei de Deus, que já recebemos o mandamento de Deus, e nós que já recebemos de Deus o seu próprio Filho, o quanto estamos dispostos a entregar a Ele? Não esqueça, teu filho, único filho, e filho a quem amas. Que Deus nos ajude e que entregamos a Ele sem reservas, de uma maneira irrestrita, que entregamos a Ele, porque a Ele honra, glória e louvor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Pense nisso.